Teste, som, testando. Teste, som, testando. Só ter cuidado quando a gente fala, se o microfone da amigo se afastar um pouquinho a boca. Não, o som não sai claro. Nós temos aqui. Eu posso cancelar se quiser. Deixa assim. Muito boa tarde, comunidade paduense. Tivemos um pequeno problema na nossa transmissão devido à falta de som para ser transmitido. Então, voltamos ao tripé com o nosso celular para transmitirmos esta audiência pública. Audiência pública, então, em que foi convidados os representantes do Poder Executivo para que prestem esclarecimentos referentes às denúncias anônimas recebidas pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores, por diversos munícipes da nossa comunidade e alguns meios de imprensa também receberam esta denúncia anônima. Desde já, cumprimento os colegas vereadores que aqui se fazem presentes, cumprimento também o excelentíssimo prefeito municipal, Darley Pilati, secretário de Administração e Fazenda, Pedro Quintanilha. Temos aqui conosco também um representante da Delis Produções. E, neste momento, então, passo a palavra ao secretário Pedro, que dará início aos esclarecimentos referentes a esta denúncia anônima, a qual fala em superfaturamento nos shows promovidos no município de Nova Pádua. Secretário Pedro, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente do Poder Legislativo, os nobres vereadores, a todas as pessoas que nos assistem via Facebook. Estamos aqui então para fazer esse esclarecimento, o esclarecimento desse boato criminoso que acabou sendo mandado via correios para diversas pessoas do nosso município. Eu acredito assim que as pessoas não têm responsabilidade, pessoas que fizeram isso, são pessoas que não têm caráter, de má índole e que colocam em xeque a personalidade, o trabalho das pessoas, o comprometimento com o município de Nova Pádua, o bom andamento e o cuidado que a gente sempre teve com os recursos. Então isso foi um ato assim que me deixou muito triste, porque foi criminoso. Criminoso porque a gente até hoje só trouxe crescimento para o município de Nova Pádua. A gente até hoje procurou, presidente e prefeito, sempre fazer o melhor. A gente veio para acrescentar no município de Nova Pádua, não para fazer essa pouca vergonha que colocaram no papel, esse comparativo criminoso que não tem nexo nenhum, não tem fonte, não tem comparativo com dados reais, não tem comparativo com horas, com dias, que realmente teve interesse político e também comercial. Então a gente vai esclarecer item a item, evento por evento, porque eu acredito que nosso caráter que está em jogo. E acredito assim que o dano moral já foi feito. A gente vai estar explicando, mas a gente já teve um grande dano moral nessa história toda que vai ser difícil de recuperar para algumas pessoas. Mas a gente vai fazer o possível para estar esclarecendo da melhor forma possível e conta com todos vocês para estar levando essa mensagem, esse esclarecimento a todos os nossos munícipes e também as pessoas de fora do nosso município que receberam esse documento vergonhoso que foi distribuído via Correios e também pelo WhatsApp. E as pessoas também que estão disseminando isso via grupos de WhatsApp também estão cometendo crime, só lembrando isso, tá? Então, não sei se o prefeito quer ler antes o ofício que a gente preparou, ou eu vou esclarecendo primeiramente aqui, evento por evento, banda por banda. Pode falar de evento por evento, que daí depois eu pulo essa parte dos comparativos que tem aqui no ofício.
Depois pode Perfeito. ser reforçado. Então, ali na tela, ali se tu puder pôr no início, não sei se o pessoal vai enxergar também, mas eu entreguei para cada um dos vereadores, para todos que estão presentes aqui, um demonstrativo de que não houve subfaturamento, que não houve crime, que não houve nenhum tipo de delito cometido nas contratações de todos os shows. Para começar, aquela introdução feita por um advogado de terceira categoria, que não sabe nem o que está fazendo, que deveria se envergonhar de fazer um documento criminoso como aquele, ele começa uma encheção de linguiça, que ninguém entende nada porque é tudo mentira o que está lá, tá? Vamos lá, começando pelo rodeio, então. Rodeio, teve a contratação do Tia Barbaridade, do Alencar Negre, da banda Tia Guri, do grupo Arrastão, do grupo Estilo Campeiro. E aí eu fui buscar fontes reais, que é dentro do Licitacom. É um site do Tribunal de Contas do Estado, que é onde todos os municípios são obrigados a postarem todas as informações relativas às contratações do município. Inclusive as contratações do município de Nova Pádua estão todas lá, todas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, tá? É público tudo que é feito, todos os documentos como contrato, todos os documentos da licitação, todas elas são postadas e é público lá nesse site. Então não precisa se usar de meios não legais para obter essas informações, é só procurarem lá nesse site que vai estar lá. Tia Barbaridade, Nova Pádua, 18/3/2022. Foi numa sexta-feira com duração de 4 horas, com estrutura de som, luz, telão de LED, pavilhão de 25 por 10, se eu não me engano, 25 por 15, palco, o tablado e gerador. R$28 mil. A banda com todos esses equipamentos. Porque no momento que a gente foi fazer essa contratação, a gente falou para a Delis Produções, nós queremos todas essas bandas com toda a estrutura de pavilhão, de tablado, de palco, de som, telão de LED, e a gente quer o valor tudo incluso. E foi feito. Aí o que ele fez? Ele diluiu esses valores em todas as bandas que iam tocar. De repente, nós poderíamos ter posto um valor só de tudo e não ter dividido por bandas. Também poderia. Mas não está errado como foi feito. Então custou R$28 mil, 18/3, uma sexta-feira com duração de 4 horas. Com toda a parte de estrutura. A um valor de R$7 mil a hora. Aí nós temos a Prefeitura de Canoas. A mesma banda Tia Barbaridade contratou em 20/9/2022 uma quarta-feira, 2 horas de show ao valor de R$15 mil, que dá um total de R$7.500 por hora, sem nenhum tipo de estrutura. Prefeitura de Nova Brécia, R$15 mil, 10/4/2022, domingo, duração de 1h30, ao preço médio de R$11.538 a hora. Prefeitura de Piratini, R$15 mil, 19/9/2022, terça-feira, duração de 3 horas, ao valor de R$5 mil por hora, sem nenhuma estrutura. Prefeitura de São Jerônimo, R$7.500, 28/9/2022, quarta-feira, duração de 2 horas, R$3.750, quarta-feira. Prefeitura de Taquari, R$18 mil, 13/12/2022, terça-feira, duração de 2 horas, ao custo de R$9 mil por hora. Lembrando que nenhuma dessas prefeituras tinha estrutura de som e luz, telão, pavilhão, tablado, gerador, toda a estrutura que quem foi no rodeio viu que nós tínhamos. Uma super estrutura para atender bem aos nossos visitantes. Alencar Negre, não achei nenhum comparativo dentro de meios oficiais, mas o valor que ele cobrou da Delis Produções, a Delis pagou, o restante foi usado para pagar as estruturas. Não vejo problema nenhum também. Banda Tia Guri, achei comparativos. Valor pago por Nova Pádua, R$29.500. 19/3/2022, num sábado à noite. Duração de 4 horas, com estrutura de som, luz, telão de LED, pavilhão, palco, lonão, tablado e gerador. R$7.375
por hora. Barra do Ribeiro, contratação em 14/9/2022, uma quarta-feira, 2 horas de show, 15.900. Custo hora, 7.950. Prefeitura de Esteio, R$12.000, dia 19/5/2022, uma quinta-feira, 1 hora de show, R$12.000. Prefeitura de Canoas, 25/12/2023, domingo, 2 horas de show, R$12.000, custo de R$6.000 por hora. Aonde que tem subfaturamento nisso? Nós, com toda a estrutura, custou menos que em outros municípios sem estrutura nenhuma. Grupo Arrastão, 19/3/2022, sábado, duração de 2 horas, com estrutura de som, luz, telão de LED, pavilhão, palco, lonão, gerador, tudo que teve nos outros. Custo de R$16.000, valor hora R$8.000. Valor pago, aqui eu acho que eu me atrapalhei, não coloquei o município certo aqui, no segundo. Mas custou R$14.000, depois eu vou ter que ver qual município foi. 29/4/2022. Eu acredito que o Grupo Arrastão se apresentou 2 vezes em Nova Para. Ah, verdade, foram 2 vezes em Nova Para, isso aí. A primeira vez, então, que tinha toda essa estrutura com o pavilhão, com gerador, com tudo, custou R$8.000 a hora. A segunda vez, dia 24/9/2022, foi numa sexta-feira, não no sábado. O preço da sexta-feira é diferente do sábado. Custou R$14.000. Duração de 3 horas e 30, com estrutura de som e luz. Só tinha som e luz, não tinha o restante, que era o pavilhão, telão de LED e as outras coisas. R$4.242 por hora. Nova Petrópolis, 31/12/2021, sexta-feira, 3 horas e 30, nota fiscal 1, 3/1/2022, ao custo de R$4.696, sem nada, custou R$15.500. Grupo Estilo Campeiro, 17.500, 20/3/2022, sábado, duração de 4 horas, com toda a estrutura, som, luz, telão de LED, pavilhão, palco, tablado, lonão, gerador, 17.500. Lembrando que todas essas bandas cobraram no preço normal que eles cobram de qualquer show. Se é 4.500, eles cobraram 4.500 da Delis Produções. O restante do recurso, Delis Produções pagou os equipamentos, o telão, toda a estrutura que estava lá. Não quer dizer que essas bandas cobraram diferentes. Elas cobraram o valor que elas cobram de todo mundo. Não procurem, não achem que está sendo feito errado porque tem uma coisa que vocês acham. O achismo é muito feio. E esse crime que está sendo cometido é mais feio ainda. Depois nós temos a Banda Rosas. Segundo evento, terceiro, não sei o qual que citam lá naquele relatório de 49 páginas. Banda Rosas, comparativo, foi com Nova Roma do Sul, que custou R$9.400. Só que em nenhum momento esse documento criminoso falou quantas horas durou o show de Nova Roma do Sul e quantas horas durou de Nova Pádua. De Nova Roma do Sul até falou, mas de Nova Pádua não. Valor pago por Nova Pádua, R$15.000, 17/9/2022, sábado, duração de 3 horas. Escolha das Soberanas. Escolha das Soberanas. Sonorização não era da Silvestre. R$5.000 por hora é o custo. Prefeitura de Ararica, R$15.000, 20/8/2022, sábado, duração de 2 horas, ao custo de R$7.500 por hora. Banda Rosas. Prefeitura de Nova Roma do Sul, tem 2 contratos que foram feitos lá, mas é muito conveniente pegar o mais barato e não falar que quantas horas custou e nem o dia da semana, né? 9.400, 9/7, sábado, duração 2 horas e 20, ao custo de R$4.272 por hora. Uma grande diferença, um grande subfaturamento em relação à Nova Pádua. Percebe-se isso, né? Vergonhoso isso sim. Prefeitura de Nova Roma do Sul, R$11.000, 16/12/2022, sexta-feira, duração de 2 horas, R$5.500 por hora. Aonde tem subfaturamento?
Estação Fandangueira e Léo Gonçalves. Valor pago por Nova Pago, R$ 34.000. Léo Gonçalves, 17/3/2022, sexta-feira, com duração de 4 horas. Estação Fandangueira, 18/3/2022, sábado, com duração de 4 horas. Incluído estrutura de som, luz, telão de LED. Essas 3 coisas. Os dois custou média de R$ 8.625 hora. Tu divide isso por 2, que são 2 bandas, R$ 4.312,50 por hora. Custou para Nova Pago, é isso. Comparativos. Prefeitura de Capão Bonito do Sul. Só não achei comparativo para o Léo Gonçalves, tá? Não tem dentro do Licitacom, que é uma fonte oficial, e eu não vou inventar shows que eu não tenho fonte para falar. Então, a Estação Fandangueira custou R$ 22.000 em Prefeitura de Capão Bonito do Sul, 9/4/2022, um sábado com duração de 4 horas, ao custo de R$ 5.625 por hora. Tá? Então, o nosso custou R$ 4.312,50 com toda a estrutura. Prefeitura de Xangri-Lá, Estação Fandangueira, R$ 15.000, 17/9/2022, sábado, duração de 2 horas, ao custo de R$ 7.500 por hora. Léo Gonçalves, não encontrei referências dentro do Licitacom. Mas só a Estação Fandangueira já custou mais caro em outros municípios do que custou as 2 bandas aqui para nós. Silvestro, sonorização, show de calouros, dias 25, 26 de junho, 2 de julho de 2022. 3 dias, custou R$ 7.000 para o município de Nova Pago, ao custo de R$ 2.333,33 por dia. Os 2 orçamentos que a gente tem dentro do processo é da Silvestre, ao valor de R$ 7.000, e da Tribus Beach, ao valor de R$ 8.400. Eu contrato quem? Menor valor. Empresa apresentou declaração de idoneidade. Então, depois o prefeito tem, dentre os esclarecimentos aí feitos também pelo setor jurídico, que fez toda a análise dos processos, e tem também esclarecimento referente a isso. A questão da Silvestre. A Lei 866 de 93, ela não obriga a solicitar certidão 6, que é a certidão que é citada no documento criminoso. Em momento algum, a lei obriga. Ela obriga que nós peça uma declaração de idoneidade que a empresa nos apresentou. Tá? A questão de licitação. Sim, na licitação é obrigatório ter a certidão 6, que a gente sempre solicita, e se tivesse sido feito através de processo licitatório, a gente teria feito todo o embargo como foi feito depois. Agora, estar impedido não é com o município de Nova Pago, era com o município vizinho, então nós não temos nada a ver, para nós ele estava legal trabalhando com o município de Nova Pago, em todas as situações que trabalhou. Então, o prefeito, da minha parte, eu acho que é isso. Se precisar de mais algum esclarecimento, a gente vai estar aqui ajudando e esclarecendo. Posso, presidente? Então, agora o prefeito municipal, passo a palavra para que deixe seus esclarecimentos também. Então, boa tarde a todos. Agradeço ao presidente Gisele o espaço concedido para esse momento de esclarecimentos, ao secretário Pedro também pela presença aqui, por já estar trazendo os números em relação a essa falsa acusação que a administração vem passando, mas principalmente a quem está à frente da administração pública no momento. Então, agradecer também às pessoas de casa que buscam a verdade, o esclarecimento daquilo que vem acontecendo, e a gente faz uma série de perguntas em relação àquilo que aconteceu. Eu acredito que todo o cidadão, a partir do momento em que ele tem alguma dúvida quanto ao poder público, ele pode procurar os caminhos oficiais, pode procurar um vereador, pode procurar um secretário, e se assim não encontrar o vice-prefeito, o prefeito, buscar autoridades competentes como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para formalizar um tipo de acusação ou denúncia como essa que foi apresentada. Então, no dia 6, nós só trazendo um relato do que aconteceu, para aqueles que não sabem, é tudo muito recente, inclusive para nós. No dia 6 de novembro desse ano, supostamente, alguém se dirigiu aos Correios de Caxias do Sul, na agência da Sinimbu, depositou 116 envelopes, com 46 páginas aproximadamente em cada envelope,
endereçado a pessoas de Nova Pádua, a imprensa da região e outros. Nós não tivemos acesso ainda a todos os que receberam. Logo que isso chegou a Nova Pádua, foi no dia 6, na segunda-feira, os envelopes começaram a chegar no município de Nova Pádua na sexta-feira, no dia 10, e desde então algumas pessoas já passavam no correio, retiravam e ficava aquela dúvida, já procurava alguém da administração para buscar esclarecimento quanto àquelas acusações feitas naqueles 46 papéis cheios de informações distorcidas, assim como já bem apresentado aqui pelo Pedro, em relação a todas as contratações. Prezo muito pela transparência pública, fui eleito vereador no ano de 2017, fiz o meu mandato de vereador, fui presidente desta casa, estou no meu 3º ano como prefeito e é visível a intenção ou a má intenção de quem fez isso, porque há poucos dias o presidente do meu partido confirmou a minha possibilidade em concorrer à reeleição e dentro de poucos dias tudo isso começa a vir à tona, ventilando mentiras pela nossa cidade, pela imprensa da região, a fim de prejudicar o meu nome, o nome da atual administração e, consequentemente, poder atrapalhar em um futuro próximo. Então, eu já busquei as minhas providências como gestor da prefeitura, em primeiro lugar, porque em nenhum momento se agiu de má fé nessas contratações, tudo o que foi contratado foi entregue, o que nós pagamos, nós entregamos à comunidade, em todas as atrações, shows culturais, tudo isso. Na história recente do nosso município, não existe tantos projetos culturais em andamento como agora, com projetos de captação de lei de incentivo à cultura do Estado e do governo federal, e isso também nem quero me ater, por isso vou me focar em fazer a leitura do que a gente vai deixar aqui registrado na Câmara de Vereadores, e dentro do tempo virá à tona também a autoria desses envelopes que foram distribuídos por aí. Façam a seguinte reflexão: quem se presta a gastar R$900 para despachar nos correios 116 envelopes a fim de prejudicar a administração? Por que não buscaram direto o promotor? Por que não foram direto no promotor público? Por que não foram direto no Tribunal de Contas? Por que instalar essa dúvida em toda uma comunidade em relação ao bom andamento do nosso trabalho? Então, fazendo a leitura aqui, a ofício, a Câmara de Vereadores, 44/2023, Senhora Presidente, em resposta à denúncia, há que se esclarecer de antemão que não houve qualquer irregularidade nas contratações efetuadas pela municipalidade. Os fatos narrados na denúncia estão desprovidos de fundamento e não merecem qualquer consideração, sendo, portanto, impugnados. No primeiro rodeio estadual de Nova Pádua, realizado entre 18 e 22 de março de 2022, ocorreram contratações de banda, sendo que a denúncia aponta supostas irregularidades nas contratações como Tchê Barbaridade, Alencar Negre, Tchê Guri, Grupo Arastão e Grupo Estilo Campeiro. Além disso, a denúncia também assinala como hipoteticamente irregular as contratações das bandas Rosa, Estação Fandangueira, Léo Gonçalves e da empresa Silvestre Sonorização. Com relação a tanto, o município contratou aludidas bandas através da empresa Delis Produções Artísticas, efetuando o contrato individual para cada conjunto. Mencionados contratos prevêem a obrigação da contratada em fornecer e montar a estrutura de som, iluminação, montagem de palco, cobertura com pavilhão, tablado e mão de obra para a concretização de tais objetos. Em análise, averigua-se que a denúncia aponta que supostamente teria havido irregularidade nos valores das contratações, fundamentando com base em apresentações das mesmas bandas em município de porte e tamanho semelhantes a Nova Pádua, porém com valores de cachês inferiores. Esclarece-se que, apesar de haver divergência dos valores pagos pelo município de Nova Pádua e dos demais municípios utilizados como paradigmas, tal diferença se deve ao fato de que, além da obrigação da Delis Produção Artística em providenciar toda a estrutura para cada show, ainda há o fato da duração de cada apresentação e dos dias de evento. Convém explicitar que os dias de semana em que se realizam as apresentações influenciam diretamente nos valores destas. Portanto, shows realizados em sextas-feiras, sábados e domingos são mais onerosos se comparados aos executados em segundas a quinta-feiras. Ademais,
O tempo de duração de cada apresentação, de mesma forma, influencia no valor da contratação. As contratações, paradigmas encontradas nas denúncias, comportam duração entre 1 hora a 3 horas, ao passo que as contratações realizadas no município de Nova Pádua se referem a apresentações de 2 horas a 4 horas de duração. Por consequência, quanto maior a duração de cada apresentação, maior o valor a ser pago como remuneração para fins de ilustração. Seguem alguns comparativos. Não farei a leitura, porque já foi citado pelo secretário há pouco. Segue neste ofício o link também para vocês acessar no portal da transparência da Prefeitura, sempre muito atualizado. Todas as contratações, Tribunal de Contas, as contas da administração pública de 2021 aprovadas, com ressalvas, mas aprovadas. Então aqui já também, fazendo um comunicado que as nossas contas do primeiro ano de mandato já estão para avaliação desta casa também. Segue citando aqui algumas comparações. E, a par de tanto, verifica-se que os valores contratados pelo município estão na média e, em alguns casos, até abaixo do praticado em comparação a outros municípios, considerando-se, inclusive, o objeto e a estrutura compreendida nas contratações. De tal feita, não se observa nenhuma irregularidade nas contratações discutidas, não havendo qualquer mácula quanto aos valores dos cachês pagos e tampouco superfaturamento na contratação dos artistas. Outros 5, com relação à empresa Silvestre Som e Luz, não se averiguou situação irregular quanto de sua contratação em julho de 22. Isto porque a Lei 866 de 93, em seu artigo 87, prevê que a declaração de idoneidade aplicada por um ente federativo impossibilita a empresa idônea que reste impossibilitada de contratar apenas com a administração pública que aplicou a penalidade, que no momento era a administração de Flores da Cunha. Então seguem os links aqui também, diferentemente do previsto na nova lei de licitações, que o município também vem se adequando e implantando para começar o ano de 2024 com a nova lei de licitações. Atenciosamente, Darley Pilate, prefeito de Nova Pádua, Pedro Fernando Quintanilha, secretário da Administração e Fazenda, Fernanda Rosseto da Fonseca, assessora jurídica, e Michel Lázari, procurador jurídico deste município. Todos estes documentos, contratos, todo esse material citado nesse suposto dossiê, ele está disponível no portal da transparência. Se tivéssemos qualquer medo daquilo que a gente fez até aqui, não estaria ali explícito para todos terem acesso. Então é lamentável estarmos aqui tendo que justificar algo que ali na frente a gente com certeza estará desmentindo e já com boletim de ocorrência e queixa-crime também pedindo retratação pública e difamação e calúnia por ter propagado tanta mentira a tantas pessoas queridas de Nova Pádua que estão trabalhando enquanto pessoas mal intencionadas estão querendo me prejudicar e prejudicar uma boa gestão que vem sendo feita no município de Nova Pádua. De certa forma é isso. Presidente, fico à disposição aí para qualquer dúvida, e a população sabe, tem meu WhatsApp, se não tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, meu Instagram. Qualquer dúvida, coloco todos os contratos sobre a minha mesa e, se precisar, horas e horas, vamos ali ler todos. Temos fotografias, convidamos o patrão do CTG, presidente de FEPROCOL, e vocês verão que tudo o que foi pago foi entregue. A gente pode criar, sim, uma discussão moral sobre o assunto. Bom, um político vem na Câmara de Vereadores e se manifesta. O rodeio custou caro, isso é fazer política. Agora, acusação e difamação, como está sendo feito agora, isso é crime, e assim que os autores forem confirmados pela Delegacia da Polícia Civil, nós também entraremos com os nossos recursos, porque a verdade é uma só. Só queria reforçar ainda que a empresa Delis Produções não começou em 2022 a trabalhar com o município de Nova Pádua. Ele trabalha desde 2014 na FEPROCOL, então já trabalhou com todos os 3 últimos prefeitos que passaram aqui, então não se inventou a roda. Sempre foi feito desta forma e se continuou fazendo dessa forma. Não é irregular? Não, de maneira alguma, porque senão os outros 2 prefeitos também não teriam contratado.
Todas as bandas que foram contratadas durante esses 9 anos no município, a grande maioria, digo 90%, foi através da Delis Produções. Por quê? Porque a gente tem hoje uma equipe muito pequena para trabalhar em eventos. Você sempre vê que quando tem um evento, está os secretários correndo para lá e para cá, o prefeito, o vice, até mesmo os vereadores, e muitas vezes porque a gente não tem. Então o que a gente pede? A gente quer tudo pronto. A gente não vai contratar lá a janta para eles, o transporte, tudo separadamente. A gente precisa de que tudo esteja pronto para a realização do evento. E é isso que a gente faz. Todas as bandas também são idôneas. Todas as bandas, o que foi contratado com a Delis, receberam. Nenhuma recebeu acima, nenhuma cobrou a mais. Tudo foi feito dentro da legalidade. Então, assim, só deixar e reforçar isso, presidente, porque é importante, porque daqui a pouco as pessoas vão pensar que o Delis começou a trabalhar no município há 2 anos. Só agora que foi dar problema. Eu acho que antigamente também o problema era que tinha só algumas empresas que trabalhavam com o município. Agora se abriu, mais empresas têm vindo, têm participado, têm melhores preços. Isso gera uma briga. Eu digo e repito, e quiserem me processar, me processem. Isso aqui é uma briga política e uma briga comercial que estão colocando pessoas idôneas no meio de uma briga sem responsabilidade nenhuma. E isso me deixou muito magoado, porque assim, eu em 10 anos e meio que estou no município, só colaborei para o crescimento e desenvolvimento desse município. Agora, eu não admito que façam isso. Especialmente lá no documento, tem no final lá, investiguem especialmente o secretário de Administração, Fazenda, Projetos e Planejamento. Fiquem bem à vontade, minhas contas estão todas abertas, não devo nada para ninguém, pago minhas contas, e se forem olhar minhas contas, eu acho que vão fazer uma vaquinha e vão querer me dar um dinheiro, porque eu trabalho com o meu suor, eu faço com o que eu tenho e tenho muita responsabilidade no que eu faço. Então, assim, irresponsável, eu vou estar também entrando particularmente com processos por danos morais, porque isso é inadmissível. Isso não vai ficar assim. Então, assim, geralmente as pessoas acham que vão fazer esse tipo de coisa, vão lançar essas informações falsas na imprensa, na comunidade, com esse interesse politiqueiro, vergonhoso, que dá nojo. Isso dá nojo, isso que está acontecendo. A política não tem mais espaço para esse tipo de político, que usa da má fé, que usa de todo o tipo de artimanha para estar no poder. Isso não se admite mais. Então, assim, eu deixo aqui essa indignação da minha parte, tá? Porque, assim, eu me senti muito magoado mesmo com esse tipo de coisa, porque eu não admito que coloque em xeque um trabalho de quase 11 anos, tá? Por causa de uma porcaria de um poder, que as pessoas querem poder e não medem nenhum tipo de consequência para ter o poder. Prejudique ou não prejudiquem as pessoas. Era isso da minha parte, presidente, fico à disposição. Presidente, se me permite aqui só fazer um agradecimento, porque acho que aos que desejam o nosso mal, e a gente sabe como trabalha, a gente tem que desejar o desprezo a esses. Então eu faço aqui um agradecimento à Polícia Civil de Flores da Cunha e Caxias do Sul, pelas câmeras da Sinimbu terem uma qualidade e uma resolução tão boa. Em breve poderemos divulgar a verdade. Era isso. Obrigado, presidente. Vereadores, nesse momento eu abro um espaço, caso queiram fazer alguma colocação, e se não... Deixa para a sessão oficial. Bom, então, sem manifestações, eu agradeço as colocações do prefeito municipal, do secretário Pedro, e agradeço as explicações. E claro, assim como foi colocado por vocês, fica aberto para toda a comunidade fazer seus questionamentos e também aos vereadores que queiram buscar mais informações, né? A gente sabe, os vereadores têm livre acesso, podem estar buscando o prefeito, o secretário e esclarecendo e buscando todo tipo de informação junto a eles. E assim, cada vereador, a partir de agora, fica à vontade para continuar suas investigações. Acredito que é um caso que já está bem divulgado, então, nas próprias palavras do secretário e do prefeito, uma denúncia que não precisava ter chegado à comunidade, bastava
entregar direto no Ministério Público ou no Tribunal de Contas. Muito obrigada pela... Só lembrando também que outra ferramenta, senhores vereadores, se tinham dúvidas, poderiam fazer um pedido de explicação, já estaria respondido, e tudo isso aqui. Tá? Então, assim, vergonhoso. Agradeço a presença de vocês. Neste momento, dou por encerrada esta audiência pública neste dia 27 de novembro de 2023.